Minha gente, vamos agora para a segunda parte dessa aula de fotossíntese, que a gente já viu que é bem interessante. A gente já viu a etapa luminosa, né? Como é que ela acontece. Lembrando pela milésima vez que luminosa não quer dizer que ela acontece de dia, quer dizer que ela usa a luz do sol, tá? E agora a gente vai para a etapa química, né? Muitos livros chamam de etapa escura ou etapa enzimática. Escura não quer dizer que acontece de noite, quer dizer que ela não usa a luz do sol. E lembrando também que essa etapa química, ela é dependente dessa etapa luminosa. Portanto, uma coisa está completamente ligada à outra, ok? Então, vamos embora. Vamos aqui, ó. Olha só. Nessa etapa que a gente chama de etapa química, a gente vai ter um ciclo, né? Vamos ver aqui que ciclo é esse. Esse aqui é o chamado ciclo de Calvin, tá? Então, vamos aqui comigo, ó. Nessa etapa, só para a gente lembrar, né? Nós temos o quê? A participação do CO2, tá? Esse CO2 vai se combinar com os hidrogênios trazidos pelo NADP numa reação que ela é aparentemente complexa, tá? Você tem aqui a entrada do gás carbônico nesse ciclo e a enzima que vai fazer a captura, digamos assim, desse CO2 é essa enzima bem aqui chamada de rubisco, né? Que é a ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase. Lembrando que essa enzima ela tanto agarra, ela tanto coloca para dentro do ciclo o carbono, como ela pode colocar o oxigênio. E isso, quando a gente estiver falando de botânica, dos ciclos lá C4, por exemplo, né, que é mais eficiente, você vai ver que existe um probleminha, a fotorrespiração, um probleminha, digamos assim, no fato dessa enzima também se ligar ao oxigênio. Ok? Minha gente, esse ciclo, ele é um pouco complexo, tá? Você vai ter aqui a entrada desse CO2, a formação de uma substância aqui posterior chamada de 3-fosfoglicerato, depois a formação do chamado 1,3-bifosfoglicerato e uma série de substâncias aqui que são formadas ao longo desse ciclo em que o vestibular não cobra. Ela não vai cobrar nomes. O que é que você tem que saber? O que você tem que saber é que ao longo desse ciclo, tá? Você vai ter um processo de gasto desse ATP que está entrando no ciclo, tá certo? Você vai ter um processo aí de quê? De entrada de NADs na molécula também. Você vai ter aqui no ciclo, ó, o ATP entrando, vou colocar mais para cá que não está pegando direito aqui, tá certo? Você vai ter o NAD chegando aqui, o NADP com seus hidrogênios, tá? Isso tudo formando uma sequência de reações que ao final do processo vai formar para a gente aquilo que interessa, que é a molécula de glicose. Tá? Então, toda vida que esse ciclo chamado ciclo de Calvin-Benson, o ciclo das pentosas, está acontecendo, tá? A gente tem a formação de vários compostos intermediários que não precisa você decorar o nome. Tá? O que eu quero que você saiba desse ciclo é que ele gasta o ATP vindo lá da fase fotoquímica e também está utilizando os hidrogênios do NADPH2. Lembrando que esse ATP vai deixar lá a energia, vai voltar como sendo o quê? Como sendo o ADP, e que o NADPH2 vai voltar lá para a etapa clara como sendo NADP, sem os hidrogênios que vão ficando aqui, para a formação da glicose ao longo desse processo aqui do ciclo de Calvin. Tá ok? Então não precisa decorar isso aí, essas coisas. Não, não precisa. Uma outra observação muito importante sobre a fotossíntese é que a luz branca, a luz solar, né, ela, ao ser passada por um prisma, você pode ter aqui a difração em vários comprimentos de onda diferentes que você está vendo aqui, né? Variando do violeta, tá aqui, ó, variando do violeta, né, anil, azul, verde e tal, você está vendo aqui. Quais são os comprimentos de onda que a planta vai gostar, que ela vai preferir? Tá? O azul e o vermelho. Como é que a gente sabe disso? Olha para cá. Ó. Aqui, esse gráfico, ele está medindo o quê? A absorção, né, da luz pelo comprimento de onda. Então, aqui você está vendo um comprimento de onda de aproximadamente 450 nanômetros, que é a medida, e você está vendo que nesse gráfico a produção aqui do oxigênio e da glicose é máxima. Inclusive, entre o azul e o vermelho, o azul é o predileto.
tá certo? E você tem também aqui, né, a utilização dessa luz vermelha também, né, a fotossíntese atingindo seu máximo de produção de oxigênio e de glicose. Então, se o vestibular, por exemplo, te perguntar quais são os comprimentos de onda que a planta mais utiliza, né, quais são as cores, é exatamente o azul e o vermelho, tá ok? Bom, e outra coisa, para a gente finalizar aqui essa aula muito importante, é esse gráfico. Esse gráfico é bastante importante. Gente, esse gráfico ele está medindo o quê? A variação lá na fotossíntese aqui, tá? A variação, melhor, perdão, a velocidade da fotossíntese, e ela é medida por uma unidade, que seria a produção aqui de oxigênio, tá? Então a gente sabe que a velocidade da fotossíntese, a sua intensidade, ela está afetada diretamente pela intensidade luminosa. Então veja bem, imagina que aqui nesse ponto, vamos chamar de ponto zero, onde não tem luz, está de noite, tá? À medida que o dia vai amanhecendo, o que é que você está tendo aqui? Ó? Você está tendo o aumento de quê? Da luminosidade, né? A luminosidade, a intensidade luminosa vai aumentando e você vai ter o aumento da fotossíntese. Então, à medida em que a intensidade luminosa está aumentando, a taxa de fotossíntese também está aumentando, ok? Porque vai tendo mais luz e o processo vai ficando mais eficiente. Só que eu quero que você entenda que a planta, como um ser autótrofo, tá? A planta, ela está consumindo o oxigênio que ela produz também e a glicose que ela produz. Então, professor, quer dizer que não é sempre que a planta vai estar liberando oxigênio e liberando glicose? Não, gente. Só quando para ela, né, ela está consumindo o que ela precisa, aí o excesso, sim, ele vai ser liberado, tá ok? Então, que isso fique bem claro. Então, a planta ela tem uma taxa de respiração constante que não é influenciada pelo sol nem nada do tipo, mas ela tem uma taxa que ela precisa utilizar o oxigênio e a glicose que ela produz. Nesse ponto aqui, você está vendo esse ponto bem aqui, é um ponto aonde a taxa, vamos colocar assim, ó, de fotossíntese é igual à taxa de respiração. E esse ponto aqui, ele é chamado de ponto de compensação luminosa, tá? A planta, ela vai estar fazendo o quê? A planta, ela vai estar com as taxas iguais. Ela pode viver muito tempo aí? Não. Quando ela fica muito tempo nessa taxa aí, essa planta, ela consegue jogar oxigênio para a atmosfera? Também não. Ela só vai conseguir jogar oxigênio para a atmosfera e acumular reservas de glicose quando ela passa desse ponto de compensação luminosa, tá? Quando ela passa desse ponto, em toda essa área que eu estou marcando aqui, essa planta está liberando o oxigênio para a atmosfera e ela vai estar produzindo glicose de maneira em que ela possa armazenar. Ela está armazenando nas raízes, no caule, nas folhas, enfim. Tá ok? Agora, bem aqui você observa outro ponto bastante interessante, que é esse bem aqui, ó. A sua taxa fotossintética, ela vai atingir aqui um patamar constante, né? Ela vai ficar aqui constante, ó. Estão vendo? Isso é chamado de ponto de saturação luminosa, porque, lógico, a planta tem um ponto em que a fotossíntese aumentou e agora não aumenta mais, porque ela não consegue mais absorver toda a luz que está sendo colocada ali no ambiente para ela. Deu para entender? Então, nesse gráfico, o que é que o vestibular pode perguntar? O que é o ponto de compensação luminosa? É o ponto em que a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração, né? Ela não está tendo nem liberação de oxigênio para a atmosfera e nem acúmulo de glicose. E ela pode te perguntar o que é esse ponto de saturação luminosa que a gente está vendo aqui, que é o ponto aonde nós temos, né, a planta aumentou a sua taxa fotossintética até um ponto em que ela, a partir daí, será constante. E nessa área que eu marquei aqui, quando a fotossíntese ultrapassa o consumo de respiração, aí sim ela vai estar liberando glicose e oxigênio para a atmosfera, né, glicose como reserva, guardada nela para servir de alimento para algum animal, a gente, por exemplo, e o oxigênio liberado na atmosfera para a gente poder respirar aliviado, né? Porque essa aula chegou ao fim. Espero que você tenha entendido tudo. Essa é a segunda parte da aula de fotossíntese. Vai na primeira, relaciona tudo direitinho e você terá aprendido tudo sobre a fotossíntese. E eu vejo você na próxima aula aqui do nosso portal, tá bom? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.